E aí, galera, e aí? Já sabe quem o Vascão vai pegar no playoff da Sul-Americana? Temos 4 possibilidades que na verdade são 3. Eu vou te explicar já já. Podemos ter confronto brasileiro aí nesse playoff. Conmebol e CBF marcam o sorteio aí das oitavas de final da Sul-Americana e da Copa do Brasil para segunda-feira. Informação: o presidente Pedrinho confidenciou a um jornalista de que está com a expectativa muito alta do que o Diniz vai conseguir fazer com esse time pós-pausa da data FIFA e também da Copa do Mundo de Clubes. E você? Enfim, essas e outras situações nós vamos debater aqui após a vinheta. Vem, vinheta! Seja bem-vindo ao canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa primeira edição, como sempre, com muitas informações. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aí no canal, meu filho? Se inscreva, ative o sininho das notificações para você não perder nada que rola no dia a dia do Vascão. Beleza? Aproveita para seguir os nossos perfis oficiais. Galera, vamos trazer informações importantes para vocês sobre a Sul-Americana, playoff. Detalhe importante: curiosamente, tanto a Copa do Brasil como a Sul-Americana, ou a CBF e a Conmebol, irão realizar os seus sorteios no mesmo dia. Segunda-feira, agora dia 2 de junho, temos o sorteio da Copa do Brasil para definir as oitavas de final, e a Conmebol também vai fazer o sorteio dela na segunda-feira para poder definir o chaveamento dos times que vão jogar o playoff, avançando quem eles já pegam nas oitavas de final, tá bom? Lembrando que todos os times da Sul-Americana no playoff decidem em casa. Aí tem que definir só questão de data. Isso tudo deve ser organizado no sorteio segunda-feira. Beleza? Mas vamos agora entender quem já são os classificados, quem é que pode vir a se classificar ainda ou não. Vamos entender essa brincadeira aqui. Vamos lá. Pela Sul-Americana, já garantiu vaga direto nas oitavas de final: Lanús, Huracan, Independente da Argentina, Universidade Católica, Muxuca e Runa. 3 equipes na Sul-Americana precisam definir a sua vida, ou melhor, 6 equipes para definir 3 vagas, ou para as oitavas direto ou para o playoff. Grêmio ou Godoy, os dois brigam ali no grupo para saber quem vai ser o primeiro e quem vai ser o segundo. Esse jogo é hoje. Fluminense ou Once Caldas, mesma situação. O Fluminense precisa vencer. Se ele empatar ou perder, ele passa em segundo e vem para o playoff. E o Galo joga em casa com o Cienciano. Um empate, bota o Cienciano em primeiro. Agora uma simples vitória do Galo coloca o Galo em primeiro e é o Cienciano que vem para o playoff. Beleza? Então já sabemos quem são os já classificados direto aí para as oitavas de final da Sul-Americana. Agora, classificados para o playoff: o Vasco, América de Cali, Cerro Largo, que foi a pior campanha, Guarani do Paraguai, que, olha, foi muito esquisito aquele 5-0 que eles tomaram em casa ontem, e isso fez com que eles passassem o Vasco no sentido negativo. O Vasco ia ter a segunda pior campanha, passou agora até a terceira, tá bom? Além disso, o Palestino. Aí outras 6 equipes que eu já narrei definem aí quem cai pro playoff ou não: Grêmio, Godoy, Fluminense, Once Caldas, Cienciano e Galo. Beleza? Libertadores, falta só definir um grupo. Nós já sabemos os outros 7 classificados pro playoff, beleza? O Universidade de Chile, Independente Del Valle, Alianza Lima, San Antonio Bulu Bulu, Bahia e Bolívar, e o Central de Córdoba. Inclusive o Central fecha aí com a melhor campanha, melhor terceiro colocado com 11 pontos. Vai pegar o Cerro Largo, que teve a pior campanha. E o segundo time com pior campanha da Sul-Americana é o Guarani do Paraguai, e ele deve estar pegando a Universidade Católica. A briga agora é para saber quem vai ser o terceiro melhor, que vai pegar o terceiro pior, que é o Vasco. Tá? Isso já caiu no nosso colo. Dos jogos que faltam, ninguém consegue fechar com uma campanha pior do que a nossa. Com isso, aí vem a pegadinha agora. O Vasco pode pegar 4 equipes, na teoria, porque na prática o Del Valle não vai pegar o Vasco, porque o Del Valle tem um saldo de -3. Deixa eu explicar para vocês aqui. A Laú fechou com 10 pontos, o Central de Córdoba com 11. Então esses aí não vão ser alcançados como melhores campanhas. O Central em primeiro, a Universidade de Chile em segundo. O Bulu Bulu já tem 9 pontos. O Bucaramanga já tem 9 pontos.
O Del Valle tem 8 pontos e saldo -3, sendo que o Del Valle já jogou. E o Fortaleza tem 8 pontos, sendo que o saldo do Fortaleza é de 4 positivo. Ou seja, o Fortaleza não vai, numa rodada, perder 7 de saldo. Principalmente porque o Del Valle já jogou. Se o Del Valle goleia hoje e o Fortaleza toma uma goleada, aí dava num pelo outro, talvez para muito difícil, mas talvez desse. Mas como é só o Fortaleza que joga, e o Del Valle já encerrou a campanha dele, não vai rolar. Então, na teoria, né, mas na prática não vai se sustentar. Então, tirem o Independente Del Valle do caminho do Vasco. O Vasco tem 3 adversários possíveis aqui. Se o Fortaleza vencer ou empatar o jogo, é o Fortaleza e ponto. Porque o Fortaleza tem saldo de 4, ele chega a 9, sendo que o saldo da equipe do Fortaleza já é de 4. E nem o Bucaramanga e nem o Bulu Bulu vão conseguir ter um saldo de gol melhor do que a equipe. Deixa eu até pegar a classificação da Libertadores aqui certinho. Não vão conseguir ter uma campanha melhor do que a equipe do Fortaleza. Pegando aqui somente como parâmetro o saldo de gols, ó, tô pegando aqui para vocês. Cadê o Bulu Bulu? Bora, meu filho, me ajuda aí. Bulu Bulu. O Bulu Bulu tem saldo -6. Então, ou seja, não vai rolar. O outro time, que é o Bucaramanga, que é do grupo do Fortaleza, tem saldo -3. Então, qual é a situação? Se o Fortaleza perder o jogo dele hoje para o Racing, que é bem provável, o Racing é o líder do grupo, tem 10 pontos e joga lá na Argentina, e se o Fortaleza ganhar o jogo, né, o Fortaleza cabe em primeiro, passa para 11, eu não estou contando aqui com a... enfim, a situação é essa, né, porque o Racing em primeiro ou segundo ele passa. Então, o mais provável é que é o Fortaleza. Mas vamos contar aí que o Fortaleza perde o jogo dele e fecha com 8. Hoje, a equipe do Bucaramanga tem 6. O Bucaramanga teria que ganhar fora de casa a equipe do Colo-Colo. É bem verdade que o Colo-Colo tá mal. O Colo-Colo tem 2 pontos só nesse grupo e saldo de -11. Deve jogar já meio de sacanagem, não briga por nada, nem chance de repescagem ele tem. Pode ser que os caras metam reserva do reserva lá e o Bucaramanga dê a vida e ranque 1-0. De lá vai. Então vamos botar que o Bucaramanga vença o jogo. Ele pode chegar a 9, vamos supor nesse cenáriozinho aí de 1-0, o saldo dele cai para -2. E aí quem pode chegar a 9 também é a equipe do Bulu Bulu. Sendo que o Bulu Bulu também joga fora de casa contra o Olímpia do Paraguai. O Olímpia do Paraguai também tem 2 pontos só e também já está eliminado. Cenário muito parecido com o jogo lá do Bucaramanga com Colo-Colo. A diferença é que o saldo do Olímpia é menos pior, é -6. E o saldo do Bulu Bulu é -6. Então, caso o Fortaleza perca o jogo dele hoje e tanto o Bulu Bulu como o Bucaramanga consigam vencer 2 equipes já eliminadas fora de casa, o mais provável é que o adversário do Vasco seja a equipe do Bucaramanga, porque o Bulu Bulu tem saldo -6 e a equipe do Bucaramanga tem saldo -3. Se o Fortaleza empatar, é pule de 10 praticamente, porque o Fortaleza tem um saldo de 4, né? O Bucaramanga não vai tirar 7. Ele não vai meter 7-0 na equipe do Colo-Colo fora de casa, né? E o Fortaleza, né, ficando no 0-0 lá com o Racing, 1-1 da vida, ele não vai tirar esse saldo, tá bom? Então, o mais provável é termos um Vasco e Fortaleza aí nesse playoff, tá bom? Mas é futebol, tudo pode acontecer, então vamos aguardar. Uma derrota do Fortaleza que é bem plausível, caso tenha uma vitória ou do Bulu Bulu ou do Bucaramanga, a gente pega um dos dois, tá? Com o mais provável sendo o Bucaramanga. Inclusive, ambas as cidades têm altitude. Bucaramanga, na Colômbia, são 959 metros acima do mar, é muito baixinha a altitude, mas bem baixo mesmo, tá? Já o Bulu Bulu tem uma altitude maior do que o estádio do Melgar. A gente empatou lá em 3-3. O Melgar, lá em Arequipa, joga para 2.335 metros acima do nível do mar. O Bulu Bulu joga a 2.558 metros a nível do mar. São pouco mais de 200 metros a nível do mar. Inclusive, pegamos resultados do Bulu Bulu aqui
na Libertadores. Vamos ver como é que foi o desempenho dele, caso a gente pegue o Bulu Bulu, só pra gente ter uma ideia como é que o Bulu Bulu foi jogando dentro de casa, se é esse bicho papão todo, com altitude. Vamos dar uma olhada aqui. Meu Deus, sumiu o grupo do Bulu Bulu aqui. Cadê? Aqui, Bulu Bulu. Ó, vamos pegar os jogos do Bulu Bulu na Libertadores. O Bulu Bulu ganhou do Olímpia de 3-2 dentro de casa, e o Olímpia bem mal, com 2 pontos só, ganhou apertado ali, placar bailarino, 3-2. O Bulu Bulu perdeu pro Penharol fora de 2-0. O Bulu Bulu ganhou do Vélez Sarsfield dentro de casa por 2-1, ou seja, o Vélez, que tá passando no grupo com 10 pontos, foi lá e perdeu 2-1. E o Bulu Bulu tomou um 3-0 do Penharol. Aí já joga um pouco a teoria por terra, né? O Penharol meio que deitou lá, tá bom? Depois o Bulu Bulu tomou 3-0 do Vélez, né, lá na Argentina, e agora ele faz esse jogo fora de casa com o Olímpia no Defensores del Chaco, lá no Paraguai, tá bom? E agora eu quero te ouvir, qual adversário você gostaria de pegar? Pô, Diguinho, o Fortaleza é equipe local, não tem viagem, não tem negócio de altitude. A gente recentemente ganhou deles de 3-0. Ano passado a gente eliminou eles pela Copa do Brasil. Pô, eu prefiro. Tecnicamente é o melhor, tá? A gente sabe que o Fortaleza é mais time que o Bulu Bulu e a equipe do Bucaramanga. Agora, se for para escolher, eu acharia melhor pegar o Bucaramanga. Não é uma viagem tão longa, é aqui na Colômbia, altitude muito baixa, 900 e poucos metros a nível do mar, e um adversário tecnicamente um pouco mais frágil. Tá? Se fosse para escolher, eu torceria hoje para o Bucaramanga conseguir essa vitória aí contra a equipe. Cara, é tanto jogo que eu tô ficando perdido aqui já. Cadê o grupo do Fortaleza, meu? O Bucaramanga, é porque eu mexi nos jogos aqui. Eu torceria pro Bucaramanga ganhar do Colo-Colo aí fora de casa. De repente lá o Bulu Bulu empatar o jogo dele. O Fortaleza perder pro Racing e vamos de Bucaramanga, tá bom? É a minha sugestão, mas eu quero te ouvir. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários, reiterando que nós saberemos na segunda-feira já quem é o nosso adversário nas oitavas, caso a gente elimine o nosso adversário no playoff. E pra galera que quer fazer aquela apostinha marota lá na Betfair, os jogos do grupo do Fortaleza vão ser hoje às 21h30, tá bom? O jogo do grupo do Bulu Bulu vai ser às 7 horas da noite, tá bom? Então Olímpia e San Antônio Bulu Bulu. Inclusive, se você quiser assistir o jogo para ver como é que o time joga e tal, para ter uma noção, caso a gente o enfrente aí, tá bom? 7 horas da noite. Pela Sul-Americana, que temos jogos aí para serem definidos, o grupo do Grêmio joga às 7, né? Godoy Cruz e Atlético Grau, Grêmio e Sport Luquenho. O Fluminense joga às 21h30 com o Once Caldas no Maracanã, União Espanhola e o São José também jogam às 21h30. E para fechar, o jogo do Galo com o Cienciano, Caracas e Iquique, esses jogos às 21h30. Então, você quiser fazer uma apostinha, tem todos esses jogos bem legais para você se divertir hoje lá, beleza? Lembrando, ó, maior de 18 anos, ser responsável, você não pode apostar aquilo que você não pode perder, você pode ganhar uma grana legal, mas também pode perder, isso aí não é renda extra, é só entretenimento, seja responsável, beleza? Betfair, parceira do canal Futebolaço, vem aqui, ó, no link da descrição do vídeo, clica lá e se cadastra para você poder estar apostando. Dito isso, vamos agora, galera, caminhar para outros temas aqui. Queria trazer um levantamento interessante. Os companheiros do Seleção Sport TV debateram no programa de ontem sobre uma informação que o Lédio Carmona trouxe no programa. O Lédio confidenciou que numa conversa com o Pedrinho, ele diz que está com uma expectativa absurda e muito alta para o que o Diniz vai conseguir realizar com esse time do Vasco pós aí a pausa da Copa do Mundo de Clubes. Eu vou deixar com vocês um trechinho e os dois companheiros dos 4 que estavam na mesa, tanto o Grafite como o outro, que eu acho brilhante. Ele é muito, muito, muito bom, mas acabou de me dar um branco. Peço para você, inclusive, me ajudar aqui nos comentários, que ele fala que concorda quando o Lédio Carmona dá a opinião dele ali e traz a informação do Pedrinho. Me fugiu o nome, cara. Ele é muito bom. Tá na ponta da língua, mas não sai. Deixa aqui embaixo nos comentários que fugiu. Vou deixar vocês com esse trechinho aí do Seleção Sport TV de ontem, com essa informação e o debate da mesa. Confere aí. O presidente Pedrinho já me disse que ele tem expectativa muito alta do que o Diniz vai conseguir fazer com o time na parada do Mundial. Mas muito alta. Aí a gente vai ter que esperar
a volta do Mundial para ver se vai funcionar. Acho que é para ter. Eu acho que é para ter. Eu acho que a tendência é que ele melhore bem, inclusive a parte física. Ele vai melhorar a condição física, que o Diniz é um treinador que necessita muito da condição física, ele é um treinador que treina bastante. Ele repete bastante no dia a dia. Então os jogadores se desgastam bastante, ele não deve ter tido tempo de fazer esses trabalhos, mesmo a gente vendo a evolução da equipe do Vasco, defensivamente, ofensivamente. Alguns mecanismos que já começam a florescer de jogada, não só os cruzamentos para a área pro Verratti, mas essa parte física aí tem que ser bem trabalhada até para não lesionar mais jogadores. Bom, galera, e agora, aproveitando que nós falamos de Fernando Diniz, ontem acabou que eu me enrolei e só consegui fazer um vídeo, eu pensei, fiz questão de separar momentos da coletiva que o Diniz fala só de campo e bola, para a gente debater algumas coisas. As perguntas sobre jogadores individual eu tirei, isso a gente fala num outro momento. Mas eu queria debater com vocês aqui alguns temas que gerou inclusive debate no nosso pós-jogo e gerou debate que eu fiz um complemento a mais no dia seguinte, ou melhor, na segunda-feira, porque eu não gravei vídeo no domingo, tá bom? Vamos ouvir a visão que o Fernando Diniz teve do jogo contra a equipe do Melgar, se ele saiu satisfeito com o desempenho da equipe e qual a avaliação ele faz desses 5 primeiros jogos dele. Lanús fora, Fortaleza em São Januário, Operário pela Copa do Brasil em São Januário, Clássico com o Fluminense no Maracanã e o Melgar jogando dentro de São Januário, tá bom? E outra pergunta, ele tá mais satisfeito ou mais insatisfeito com o que ele viu da equipe? Até aqui, com vocês, Fernando Diniz. Eu acho que a gente fez um jogo muito bom no primeiro tempo. E no segundo tempo, acho que a gente baixou um pouco o ritmo. Acho que um pouco por conta do cansaço e um pouco por ter relaxado mesmo. Porque não foi que foi cansando, já voltamos para o segundo tempo com uma postura um pouco mais lenta, que facilitava um pouco a marcação. Acho que todo mundo viu a evolução em relação ao último jogo e ao penúltimo jogo. A equipe jogou muito melhor. O primeiro tempo foi muito bom. A gente foi mais agudo, a gente também hoje soube se defender bem, é muito importante não tomar gol. Acho que no aspecto defensivo o adversário era um adversário perigoso, somente no jogo aéreo, e o Léo Jardim fez defesa só de chute de longe. Tivemos uns dois chutes importantes no primeiro tempo, mas fora isso a gente teve muito mais chance de fazer o quarto e o quinto do que eles marcaram o primeiro, então gostei da atuação da equipe. Certamente estou mais satisfeito, assim, no fundo eu estou satisfeito, né? Mais satisfeito, menos satisfeito, estou satisfeito. Estou feliz de estar aqui no Vasco. Eu acho que a gente tem um elenco com bons jogadores que estavam performando abaixo do que eles podem. Acho que a torcida, eu acho que um dos meus maiores desejos, minha missão aqui talvez é conseguir conectar o mais rápido possível o time com a torcida, porque a torcida ela joga bem, o Vasco joga bem sempre. Sempre aí, sempre incentivando, deu um show no Maracanã. E eu acredito que os jogadores, 2 semanas que eu estou aqui, eu estou assim, jogando de uma maneira bem prática. Desde o dia que eu cheguei, eu acho que os jogadores estão evoluindo, têm muita vontade de trabalhar e o futuro é promissor. Outra pincelada, que eu falei muito no meu pós-jogo. Vacilos e percas de bola, principalmente no segundo tempo, na entrada da área, que geraram vários contra-ataques perigosos. O Léo Jardim teve que fazer uma defesa simples porque a finalização do jogador do Melgar foi horrível. Mas era uma situação clara de gol que o Vasco, graças a Deus, não tomou o gol. Mas o Vasco errou muito. Coutinho, Jair errou 3 saídas de bola. Enfim, o que não faltou foi atrapalhada ali no segundo tempo e percas de bola boba. O Diniz foi questionado sobre isso e também ele vai falar do comparativo entre os titulares e os jogadores que vêm entrando no segundo tempo. Os reservas não estão conseguindo manter o nível. Inclusive, na pergunta, ele foi questionado sobre o desempenho do Adson e também do Garré. E o Diniz solta uma informação preciosa de que o Adson ainda está sentindo dor. Ele tem jogado com dor e por isso tem aquela questão de joga um jogo, não joga outro, joga um jogo, não joga outro. Ele já jogou o Fluminense, já jogou agora. Ele vem melhorando. Mas o Adson não veio plenamente recuperado da lesão, no que tange já está zerado. Ele joga e sente dor na canela ainda, depois da cirurgia. Inclusive ele tem usado uma palmilha ali na chuteira.
tá bom? Ele vai ser questionado também sobre o Garré e se falta confiança ou ritmo para esses jogadores que hoje são reserva, quando entrarem, conseguir manter o nível ou melhorar o desempenho no comparativo com os titulares. Com vocês, Fernando Diniz. No segundo tempo, os vacilos que a gente deu, eu concordo com você. Acho que a gente ficou um jogo muito mais lento do que devia lá atrás. Mas eu não atribuo só ao cansaço. Acho que tem um pouco do cansaço. A gente teve 2 dias só do jogo do Fluminense para cá, que foi um jogo desgastante. E no fundo é um acumulado. Se vocês repararem, eu não tenho mexido quase na estrutura do time. Então é um time que tem jogado sequencialmente, os mesmos jogadores. Então o cansaço, ele viria. Mas eu acho que, além do cansaço, teve um pouco, se a gente tivesse com o jogo empatado, ou estivesse perdendo, esses erros que aconteceram, eles não teriam acontecido da maneira que aconteceu. Pelo menos naquela quantidade, não. Então a gente é uma coisa a se corrigir. Ao mesmo tempo, conforme a gente vai jogando e treinando, a gente consegue, na minha cabeça, performar melhor nessa questão da saída. Ter mais agilidade, cometer menos erros. Acho que pode faltar um pouco das duas coisas. E hoje também, assim, a gente não... Na realidade, a gente teve pelo menos 3 ou 4 chances muito claras para fazer pelo menos 1 ou 2 gols no segundo tempo. E, como assim, no futebol, a gente quase conta a história de trás para frente, né? Então, se tivesse 5-0, a gente que o tom das perguntas mudaria, mas o jogo não teria mudado. A gente não teria jogado muito melhor. A gente jogou bem o primeiro tempo, melhor que o segundo. A gente teve chance muito clara, teve um gol sem goleiro que a gente perdeu. Só que eu lembro que teve umas 4 chances claras. A gente poderia ter feito, mas não invalida a tua pergunta. Eu acho que falta um pouco do Adson. Ele teve uma lesão muito importante. Às vezes ele sente um pouco de dor ainda, que pelo que eu apurei, ele está melhorando essa questão da dor. Então é um jogador que a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tanto na análise quanto assim, da maneira como a gente vai treinando e colocando nos jogos. E o Garré, ele jogou, a primeira vez que eu vi ele jogar foi hoje. O Alex Teixeira também entrou com bastante mobilidade. E é isso. Então é uma questão. E eu acho também que você ganha um pouco de frescor, de mais vitalidade com a entrada dos jogadores, mas você perde um pouco de dinâmica tática. Então, assim, é meio normal. Eu acho que em algum momento a gente vai. Esse pessoal que não está jogando nessa parada, eu acho que vai conseguir ficar mais nivelado na compreensão daquilo que eu quero da parte tática também, que eu acho que vai ajudar. Outro tema importante, confiança para sair jogando. Isso vem mais de treino e repetição, a questão dele incutir isso na cabeça dos jogadores. E ele também foi questionado que ele disse, né, que a melhor estreia na carreira dele foi aquele Vasco e Lanús. Como é que ele vê essa equipe de lá para cá? E também um debate que acontece muito, toda hora rola no meio da torcida do Vasco, é por que o Verratti às vezes não é substituído mesmo estando mal. O placar já estava resolvido contra a equipe do Melgar, o Vasco estava tendo até mais situação de contra-ataque do que está empurrando o adversário no campo e precisando mais de um 9 que pesasse a área, porque o Verratti mesmo em situações dessa não tem saído. E o Diniz vai explicar um pouquinho esse ponto de vista dele. Com vocês, o Diniz, pincelando esses temas. Eu acho que a forma de jogar e o trabalho emocional, eles estão meio que implicados. É uma maneira que eu trabalho. Eu acho que eles vão ganhando confiança nos treinamentos. É importante ter os jogos. É importante, por exemplo, ter um jogo igual ao do Fluminense. O time teve dificuldade para sair jogando, teve uma pressão mais encaixada. A gente podia ter jogado melhor, porque os jogadores ficam com receio de fazer, e isso é parte do processo pedagógico. Às vezes tem coisa que você consegue aplicar no treino, um grau de dificuldade alto, e no jogo, com o Maracanã cheio, o mundo inteiro assistindo, o jogador às vezes trava um pouco. Mas conforme você vai treinando, e o jogo é o maior treino, e vai jogando, você vai vendo, passando o vídeo, que aquilo dá para ser feito, os jogadores vão ganhando mais confiança. O time está melhorando. Inclusive, quando você pega numa foto macro, eu acho que está melhorando. O jogo do Fluminense, o futebol como a vida, ele não é uma coisa linear. O time não vai fazer isso assim. O time vai fazer isso, vai cair um pouquinho, vai melhorar. O importante é, no longo do tempo, o time sair daqui e subir. Então, eu acho que contra o Fortaleza até agora foi meio que o ponto máximo do time. Aí contra o Operário baixou um pouco, contra o Fluminense, principalmente no segundo tempo, baixou mais um pouquinho, e hoje subiu. Então, assim, a gente está andando para frente. E o time, a tendência, eu falei, eu sou muito otimista em relação ao futuro do time. O fato dele permanecer no campo, acontece uma coisa muito parecida com o Cano no Fluminense. Dificilmente saía, dificilmente tirava ele de jogo.
também uma questão de conexão. Né? Eu tenho 36, eu não sou um cara que me baseio muito pelo GPS e pela idade. Eu sou mais de sentido que de medir. E costumo acertar muito mais do que errar nessa questão. Então eu perguntei para o Veguete como ele estava, ele falou, eu aguento, se precisar pode deixar que eu fico. Então eu acho que tinha outros jogadores mais cansados. Obviamente que vai ter um jogo ou outro que eu vou optar por tirá-lo para descansar. Tinha 5 trocas para fazer, eu acho, no jeito que estava o ambiente do jogo, se eu pudesse, se tivesse uma 6ª troca, eu teria tirado o Veguete, mas o Paulo Henrique estava já meio que no limite. Todos aqueles jogadores que saíram hoje, saíram, se não todos, a maioria por conta de cansaço. Bom, é isso. Então tá feito o registro aí do que o Diniz pensa sobre essas situações. E fechando aí sobre o time, perspectiva para frente, acho que a gente tem material humano, dá para entregar mais do que esse time está entregando, mas me preocupa muito 2 fatores. Parte física, esse time joga 45 minutos e morre no segundo tempo, e também a parte mental. Esse time tem que aprender a jogar em situação de adversidade. Tomou gol, cara, não acabou o jogo continua, pô. Saiu atrás no placar, vambora, pô, só um gol. Da mesma forma que quando a gente abre e dilata o placar, a gente faz 3-1 no Melgar, os caras, e ganhamos o jogo e tomamos 3-3. O segundo tempo do Melgar a gente correu risco. De novo, a gente não foi mais machucado e ferido pelo nível do adversário. Mas o Vasco se colocou em situação de perigo e até os 31 minutos do segundo tempo, a equipe do Melgar tinha 7 finalizações no gol do Vasco, o Vasco 0. O Vasco foi chutar a primeira bola no segundo tempo com 30 e poucos minutos do segundo tempo, sem conseguir mal pegar na bola. Tá? Mas enfim, muita gente se apega aí ao 3-0 e acha que tá tudo bem. Eu vejo muito problema. Mas precisamos de contratar ainda. Eu acho que a gente tem carências no elenco. A gente vai precisar ainda de umas pecinhas. Mas confio demais no Fernando Diniz. E reitero que muitos problemas que eu vejo no time, para mim, não é treinador. A gente vê que é coisa mesmo dos próprios atletas. A questão mental, essa parte física. Aí dá para debater essa questão do departamento de fisiologia do Vasco. Se não tem alguma questão ali. Mas enfim, tá feito o registro, assim eu encerro com vocês a nossa primeira edição e logo mais eu venho com a segunda. 1, 2, 3, futebolaço, tamo junto família, qualquer momento de volta, tamo junto, valeu, fui!